irmão, querida irmã da nossa paróquia de Sagrada Família, queridos amigos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo Facebook da nossa paróquia. Estamos aqui nesta quarta-feira para meditarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. O evangelista Lucas nos traz aqui, neste finzinho de tempo litúrgico, algumas meditações, algumas reflexões que nos faz colocar o nosso coração no coração de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel às coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, pois és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vimos aqui palavras fortes de nosso Senhor Jesus, sendo ali então iluminadas por uma parábola contadas pelo Senhor, deste rei poderoso, este rei que muitos não queriam que ele reinasse, mas ele chamou ali e deu essas moedas a fim de provar os seus empregados. E é interessante que esta parábola é contada justamente neste caminho que Jesus está percorrendo. Lembremos, segunda-feira Jesus estava para entrar em Jericó. Ontem nós ouvimos Jesus atravessando a cidade de Jericó. E hoje a gente já pode perceber que Jesus saiu de Jericó e estava assim caminhando em direção a Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Ele estava para chegar no Monte das Oliveiras e ali do Monte das Oliveiras descer, entrar em Jerusalém, ser aclamado por todos como o Rei de Israel. E é interessante então nós termos esta ideia. Jesus estava para entrar na cidade, ser aclamado como o Rei de Israel. Porém, ainda aí já tinha muitas pessoas que não queriam que Jesus fosse o Rei de Israel. E aí nós ouvimos no princípio do Evangelho que os discípulos acreditavam que o reinado de Jesus iria acontecer ali, que a restauração de Israel iria acontecer ali. E aí os discípulos não percebiam ainda que Jesus iria ser este rei, sim, porém um rei que iria para longe, depois voltaria para estabelecer este reinado. Podemos dizer um certo reinado social de Jesus Cristo.
E aí Jesus conta esta parábola, dizendo que ele entrega a todos os dons, as virtudes, entrega a cada um ali capacidade de trabalhar estes dons, trabalhar estas moedas, para utilizar a figura que Jesus emprega nesta parábola, para render mais. E aquilo que nós já estamos acostumados a saber. Aquele que semeia pouco, Deus concede mais. Aquele que é fiel no pouco, Deus concede mais. Aquele que guarda, aquele que zela pelas coisas de Deus, Deus concede sempre mais. Agora, aquele que negligencia, aquele que abre mão das coisas de Deus, desses, aquilo que tinha é tirado. Ah, mas Deus é tão carrasco, mas Jesus é tão carrasco, tão perverso, a ponto de deixar aquele na míngua? Sim, porque a todos é dada a condição, a todos é dada a capacidade de trabalhar, a todos é concedida a graça de crescer na virtude, mas nem todos querem crescer na virtude. Então, hoje, este Evangelho vem nos iluminar nesta quarta-feira, para nós termos o olhar ali nas nossas ações ao longo de todo este ano. Ao longo de todo este ano litúrgico, nós já vivemos um advento, um Natal, uma quaresma, já estamos concluindo um tempo comum, já vivemos um tempo pascal grandioso. E ao longo de todo esse tempo, como que nós trabalhamos as nossas virtudes? Como que nós trabalhamos os dons que Deus nos concedeu? Nós estamos rendendo estes dons? Estamos crescendo na virtude? Ou nós estamos escondendo no lenço, como fez este homem aqui, que escondeu aquelas moedas no lenço e não produziu nada mais? Sejamos fiéis àquilo que Deus nos concedeu. Ele nos confiará mais. Pelo contrário, será-nos tirado aquilo que nós temos. Viveremos sim, como cegos, como surdos, como coxos, que não sabem para onde ir. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine. A exemplo hoje de Santa Isabel da Hungria. Morreu muito nova, com 24 anos, mas morreu fazendo as obras que estavam no coração de Deus, crescendo na virtude. Foi rainha da Hungria, casou-se com o rei Luís, que morreu lá numa cruzada. Foi ali mandada e obrigada a viver num chiqueiro, num curral, junto com os filhos, porque o tio do seu marido queria ali dominar tudo e tirou os títulos de nobreza dela. Mas foi reconhecida a injustiça, ela retornou à nobreza, educou os filhos na fé, ela renunciou os títulos, fundou um mosteiro franciscano, entrou na ordem terceira franciscana e cresceu na virtude, e cresceu no amor a Deus. Que pelo exemplo de Santa Isabel da Hungria nós cresçamos na virtude e no amor a Deus. Não nos acomodemos, não negligenciemos aquilo que Deus nos concedeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E viva Santa Isabel da Hungria!